Oi, gente! Na aula de hoje nós vamos aprender sobre como usar essas três palavrinhas aqui. Eu tenho observado, principalmente nas redes sociais, um uso inadequado, indevido, por falta de conhecimento de como usar essas palavrinhas aqui. Então, nós vamos entender primeiro qual a função de cada uma delas e depois o uso e ver alguns exemplos e também fazer uma atividade. Então, vamos lá. Nós temos aqui, primeiro, o verbo estar. Se você tem me acompanhado, na última aula nós tratamos de verbos no infinitivo. Se você não acompanhou, já vou deixar linkado aqui, você pode voltar lá na aula e assisti-la para poder compreender quando usar os verbos no infinitivo. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de chamar a tua atenção para esta letrinha aqui, o R. O R não é acessório. Então, ele deve estar escrito e pronunciado. Se está escrito, pronuncie. Quando você pronunciar, você vai observar ou se está correto ou se tem algo estranho. Então, observe. Estar é um verbo, ele está no infinitivo. Verbos no infinitivo, só lembrando, são verbos que terminam com AR, ER, IR e OR. Esses verbos, eles devem ser usados normalmente em locuções verbais, não só, mas é na maioria dos casos. Como a intenção aqui desta aula é fazer com que você aprenda a usar essas três palavrinhas corretamente, eu não vou dar muitos detalhes, muitas informações, senão vai fazer uma confusão, em vez de aprender, vai dificultar mais ainda. Então, na maioria dos casos, o verbo estar, ele aparece em locuções verbais. Locuções verbais é quando você usa dois verbos com o valor de um. Tem um exemplo aqui. Ele deve estar. Neste caso aqui, o verbo ele vai aparecer no infinitivo com R no final, do jeito que ele está escrito, do jeito que é o nome dele, vamos dizer assim. Então, nós temos aqui deve, que é o verbo auxiliar, e estar, que é o verbo principal. O verbo principal ele pode aparecer em três formas nominais, que é o gerúndio, o particípio e o infinitivo. Como a gente está aqui tratando especificamente de infinitivo, a gente só vai focar nele, tá? Lembrando que, pintou a dúvida? Leia. Se tá com R, pronuncie o R. Quando você pronunciar, se estiver correto, vai soar bom no seu ouvido, vai soar bem, corretamente. Se estiver errado, você vai conseguir identificar na hora. Vamos lá. Está. Está também é verbo. Porém, ele está conjugado. Então, o verbo estar conjugado na terceira pessoa do singular do modo indicativo. Bom, os dois são a mesma coisa, vamos dizer, são da mesma família. Então, verbo estar. Porém, aqui ele está na forma original, como ele é escrito. E aqui ele está conjugado. Conjugado em que pessoa? Na terceira pessoa do singular. Normalmente, a terceira pessoa do singular é ele. Pode ter também a variação para ela. Esse pronome pessoal, ele pode estar explícito, ou seja, ele aparecer, ou pode estar subentendido. A gente vai entender lá na frente com outros exemplos. Aqui, ele está explícito. Nós temos aqui o pronome pessoal na terceira pessoa do singular. Ele está e não estar. Observem a minha pronúncia.
tem um arranhãozinho. Se eu for falar com R no final, eu tenho que pronunciar. Se eu for pronunciar, você já vai observar que está errado. Ele está em casa? Não. Ele está. Agora, está. Não tem mais nada de estar assim, intensificando aqui a última sílaba. A sílaba tônica é o S. Então, esta é a sílaba mais forte. Então, esta é um pronome demonstrativo. Observe, os dois anteriores são verbos. Agora nós temos um pronome demonstrativo. Quando é que ele é usado? Ele é usado para indicar a posição de um ser em relação às pessoas do discurso. Então, quando eu quero demonstrar algo ou alguém, eu vou usar o pronome demonstrativo esta. Olha um exemplo aqui. Esta caneta está e não estar falhando. Eu coloquei aqui uma observação, por quê? Porque também às vezes surge a dúvida entre esta ou essa. Quando é que eu vou usar esta? Quando é que eu vou usar essa? Esta, lembrando que é um pronome demonstrativo, essa também é um pronome demonstrativo. Esta você vai usar quando você precisar indicar que o ser está próximo, está e não estar, próximo à pessoa que fala. Bom, se sou eu quem estou falando, neste caso aqui, eu vou usar esta. Esta caneta está falhando. Ela está próxima a mim. Então, quem está falando sou eu. O ser, que é a caneta, está próximo a mim. Então, eu vou usar esta. Essa eu já vou usar quando o ser está próximo à pessoa com quem eu estou falando. Então, observe aqui. Essa caneta que está contigo é verde. Então, já estou indicando, ela não está comigo, não está perto de mim, ela está longe de mim, está perto da pessoa com quem eu estou falando. Então, aqui eu vou ter que usar o pronome demonstrativo essa. Esse aqui é assunto para uma outra aula, eu chamei a atenção só em caso de ter surgido aí uma dúvida, tá bom? Então, agora a gente vai relembrar rapidinho para poder fazer uma atividade. Então, estar, está e esta. Há uma diferença na pronúncia. Embora talvez algumas pessoas achem que a diferença é quase nenhuma, há uma diferença sim. Aqui eu tenho um acento agudo e aqui eu tenho a presença do R. E a gente não pode ignorar. Se tem um acento, se tem uma letra a mais, ele precisa ser pronunciado, ele precisa ser levado em conta. Então, estar é o verbo no infinitivo, normalmente em locuções verbais é que nós usamos, ele deve estar, pode estar. Normalmente também a gente usa quando não há presença de um sujeito definido. A gente vai ver algum exemplo lá na frente. Está conjugado e esta, que é um pronome demonstrativo. Agora você vai pegar aí um caderno, uma folha, para você poder anotar e a gente treinar um pouco. Você vai dar uma pausa no vídeo para você poder copiar. Aqui a segunda parte, são 10 questões, onde você vai preencher esses espaços com estar, está e esta. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem responder, treinar o que vocês aprenderam e a gente volta já já para poder corrigir, tá bom? Voltando, nós vamos agora corrigir
a atividade para ver se você aprendeu de verdade. Então, nós temos aqui o espaço e a frase, um dia bom. Então, a gente vai usar uma dessas três palavrinhas, o estar ou esta. Então, vejamos. Aqui, eu vou usar estar um dia bom, está um dia bom ou esta um dia bom. O que é que você acha? Então, aqui, ó, está um dia bom. Ai, Pró, mas como assim? Não tem aqui o pronome. O pronome está subentendido. Ele está bom. A gente está falando de quem? Do dia. Então, está um dia bom. Olha como ficaria estranho se eu colocasse estar um dia bom. Ou esta um dia bom. Não aguento em casa o tempo todo. Não aguento estar. Porque eu tenho aqui o verbo aguentar, o verbo auxiliar, e aqui eu tenho o verbo principal. Então, ele tem que estar no infinitivo. Aqui, quarentena está me enlouquecendo. Quem que eu vou colocar aqui? Estar quarentena, está quarentena ou esta quarentena? Não precisa muita dúvida, né? Adoro estar com você, está com você ou esta. O esta a gente já descarta, né? Sonoramente a gente já percebe que não é o esta. Porém, há uma dúvida aí entre o estar e o está. Adoro estar com você. Então, eu tenho aqui... mudei a letra. Eu tenho aqui um verbo auxiliar e um verbo principal. Presta atenção que você pode aí se confundir. Então, eu tenho dois verbos, eu tenho aqui uma locução verbal. Estar com vocês é bom demais. Mas por quê? Lembra que eu falei que pode acontecer de o verbo no infinitivo ele aparecer sem um sujeito definido? Pois bem, aqui é um exemplo. Estar com vocês é bom demais e não está e nem esta. Meu avô está ou esta? Está, porque nós temos aqui subentendido, ele está conjugado, então há aqui um pronome subentendido, ou seja, eu posso trocar aqui por ele. Ele está contaminado. Vamos para a próxima página. Então, estar em casa é muito bom. É o mesmo caso da questão 5. Nós não temos aqui um sujeito definido. Então, o verbo ele vai ficar no infinitivo. Estar. Com estar, aula, está aula ou esta? Esta, né? E esta não tem acento. Estar mulher é minha mãe? Esta mulher é minha mãe ou esta? Não tem dúvidas também de que é esta. Eu estou demonstrando. E desejo estar sempre? Está sempre ou esta? Esta a gente já descarta, né? Então, aqui eu vou usar o estar, por quê? Porque aqui eu tenho um verbo desejar, o verbo auxiliar, e aqui eu tenho o verbo principal. Então, se você não conseguiu acertar todas, preste atenção, principalmente na pronúncia. Volta, faz as atividades de novo e tenta, ao máximo, ter cuidado na hora de escrever. Se você gostou,
curte aí a aula, compartilha e se inscreve no canal. Cheiro da Prolíris e até a próxima aula.